Você já parou para pensar que a Terra, aquele planeta que pisamos sem nem perceber, pode estar escondendo mundos inteiros, dentro dela mesma? Não é piada de ficção. Desde o século XIX, há quem sustente que o núcleo da Terra é oco e que lá dentro existe uma realidade desconhecida por nós, com civilizações avançadas, paisagens alienígenas e tecnologias inimagináveis. Mas será isso apenas fantasia ou pode existir um fundo de verdade? Prepare-se. Hoje vamos mergulhar no interior da nossa própria casa e, quem sabe, descobrir que há muito mais do que conhecemos. Antes de tudo, precisamos voltar no tempo, mais especificamente para o início do século XIX. Foi então que um homem chamado John Cleves Symmes Jr. propôs algo radical. A Terra era oca por dentro, mas com grandes aberturas nos polos, os lendários buracos polares. Ele escreveu cartas para o Congresso americano, pedindo financiamento para expedições a fim de comprovar isso. E até hoje, há pessoas que acreditam que sua ideia foi suprimida pela elite. Mas os buracos polares não foram a única semente. Escritores como Jules Verne espalharam o fascínio com obra inesquecível, Viagem ao Centro da Terra. Essa ideia de um mundo paralelo subterrâneo explodiu no imaginário coletivo e de fantásticos virou estudado por teorias sérias. Isso em épocas em que os polos ainda eram mistério e a geologia não havia se aprofundado em ouvir o planeta por dentro. E não foi só nos Estados Unidos. Pesquisadores russos, britânicos, alemães, muitos populares na época, tinham a mesma ideia. Seria possível um grande vazio interno? Embora a ciência dominante hoje negue, as bases históricas são fascinantes. Agora, imagine as expedições polares do século XX. Aviões desaparecem, expedições param de enviar sinais. E alguém conta que viu uma entrada brilhante, guardas, militares, portões metálicos no gelo. Isso faz lembrar cenários de filmes de ficção científica, mas essas histórias existem, repetidas por exploradores e pilotos. Eu vi uma luz intensa, um túnel branco brilhando, que parecia se estender para dentro da Terra, relatou um ex-piloto de avião comercial ao sobrevoar o Polo Norte, em meados dos anos 80. Para alguns teóricos, isso é evidência circunstancial. Mas há coisas mais curiosas. Em 1958, um submarino nuclear soviético teria parado subitamente, como se algo bloqueasse caminho, sem explicações oficiais. E o velho case do Explorer 2, que teria mapeado uma fenda enorme abaixo de uma camada de gelo, mas cujo nada foi divulgado pelos governos. Isso alimenta teorias. Alguma coisa está sendo escondida, e muito dela vem da possibilidade desses túneis caberem dentro da Terra oca. E aí vem a parte mais fascinante. Locais chamados Basement Bases, a base 211 no Chile. Existem fotos, relatos, vídeos de drones. Não se sabe se é túnel normal, mina, abrigo, estaleiro ou entrada subterrânea para algo maior. Os teóricos são unânimes. Se existe algo lá, é caro demais para explorar e perigoso para divulgar. E você? Acha que governos esconderiam uma entrada para um mundo secreto? Diga nos comentários. Eles não querem que a gente leia o mapa. Mas será que estão certo? Agora, chegamos ao ponto onde a teoria vira pura imaginação. Mas a imaginação pode iluminar caminhos reais. Primeira categoria: reptilianos subterrâneos. Esses seres seriam humanos reptilianos, hibernando ou vivendo em grandes redes de túneis. Manipuladores de eventos globais, ou no mínimo os designers do oculto. Esse povo faz parte de teorias maiores, como a do Illuminati, que acreditam que parte dessa elite vive abaixo da Terra para não ser vista. Segunda categoria: seres humanos evoluídos, moradores da mítica Agartha. São detentores de sabedoria ancestral, consciência superior. Alguns chamam de irmãos da luz. Dizem que eles aguardam o momento certo para nos guiar, se revelarem. Têm supostamente hospitais subterrâneos, escolas avançadas e tecnologia que combinaria energia limpa, telepatia, viagens imediatas de um ponto a outro. Terceira categoria:
seres energéticos, entidades da Terra. Espécie de fantasmas positivos, cientistas cansados de nossa destruição ambiental. Seres que vivem fora do tempo, que fluem por baixo do solo e só aparecem para poucas pessoas em estados alterados. Esses relatos vêm de várias formas: psicografias, canalizações de médiums, testemunhas que passam por experiências de quase morte. Algumas dessas pessoas contam diálogos com guardiões da Terra, que dizem: vocês estão dominando o planeta, mas não veem que a vida vem do centro para fora. E se essas histórias forem reais? E se existirem pessoas, não alienígenas, iluminadas, vivendo sob nossos pés há milênios? Vamos aos indícios técnicos. Um deles são os sons subterrâneos anômalos captados por sismógrafos. Barulhos com frequência estranha, que parecem vir do coração da Terra. Já foi até proposto que seriam ruídos de maquinário, de máquinas não documentadas. Tem também uma avalanche de vídeos amadores e profissionais mostrando norvortexes polares direcionais, jatos de ar e luz que surgem no gelo. Tudo é real? Nem sempre. Mas se for, e ainda? Expedições com detectores magnéticos dizem ter visto campos magnéticos anômalos sobre certas cavidades. Por serem vazias, os sensores variam de forma estranha, como se o terreno fosse uma grande caverna. E há arquivos filtrados com fotos antigas de mergulhos em cavernas sob a crosta terrestre, fita VHS de equipes militares, desaparecidas depois. Tudo isso aponta para uma hipótese. Pode existir um mundo submarino lá embaixo, ou, no mínimo, algo que não conseguimos explicar com cartas e arraigadas teorias oficiais. Mas e a geologia moderna? Como ela responde a essas hipóteses? A Terra é composta por crosta, manto sólido, manto plástico, núcleo interno e externo, explicado por estudos de terremotos, ondas P e S, densidade e gravidade. Se fosse oca internamente, as estimativas de gravidade estariam erradas, mas calculam perfeitamente nos modelos atuais. Pesquisas por meio de satélites, tomografia sísmica e sinais de ondas não deixam dúvidas. Não há grandes espaços vazios que abriguem mundos. A geração de campo magnético, o efeito dínamo, é compatível com um núcleo líquido de ferro, sem necessidade de civilizações para girá-lo por dentro. Ou seja, do ponto de vista das leis físicas e da matemática, a Terra oca não se sustenta. Mas isso é suficiente para encerrar o tema? Ou só serve para esconder possibilidades que ainda não sabemos medir? A teoria da Terra oca não está sozinha. Ela se mistura com mitologias antigas. Agartha, Shambhala, Xibalbá, mundos abaixo da Terra em tradições do Tibete, Maia e vários povos nórdicos, eram realidades paralelas simbólicas ou ecos distantes de memórias espirituais? Religiões antigas falam de deuses que saíam do subsolo, plantas sagradas subterrâneas miraculosas. Culturas como os Dogões no Mali tinham lendas de mundos dentro da Terra. Essa tradição oriental e mística, por sua vez, se junta à ficção científica e ao esoterismo moderno, formando uma rede simbiótica fascinante. Lugares sagrados que, na cabeça de muita gente, podem não ser só coincidência, mas sim indícios de uma realidade subterrânea. E a cultura pop reforça. Filmes como The Hollow Earth, 1950, Descent, 2005, séries e livros que ganham cada vez mais fãs, videogames com túneis secretos, arqueologia alternativa, mainstream underground. E agora me conta, dessas histórias, reptilianos, entrada polar, vagas detecções sísmicas, qual mais chamou sua atenção? Comente aí embaixo. Reptilianos é meu xodó, ou quero saber sobre Agartha. Não esquece de curtir se ainda está acompanhando, porque só continua se você se aprofundar comigo.